Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu colorido da minha técnica para fazer o colorido ursinho Pooh. Eu já deixei uma prévia do Line Art já no meu Instagram, se você não me segue, me siga lá. Geralmente eu coloco prévias de vídeos, né? Também coloco ilustrações e converso mais com vocês e também faço enquetes para saber o tipo de conteúdo que vocês querem ter aqui no canal, tá? Eu peguei e decidi mostrar para vocês uma pintura do ursinho Pooh, que é um desenho que eu gosto bastante, tá? Eu até deixei uma de referência no meu Pinterest, ele, que é este aqui. É uma pintura bem simples, mas muito legal, tá? De fazer, com poucas cores, mas principalmente aqui tem mais variações de tom, tá? Então, de analisar. Geralmente, quando eu vou fazer uma pintura, eu analiso bem ela para ver principalmente a paleta de cor, né? Aqui nesse caso existe uma variação bem grande de tons mais claros, tons mais escuros, né? E alguns detalhes. Aqui nessa ilustração, as bordas elas têm cores, mas a gente vai fazer sem, tá? Então, basicamente, aqui tem uma paleta de cores amarelas, né? Analisar a pintura, o tom de vermelho, um pouco de laranja para dar contraste e um pouco de azul aqui para fazer o pote de mel. É uma pintura bastante simples e em si bem rápida até de fazer, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você acompanhando, tá? De início eu peguei uma folha de desenho e fiz os traços com lápis normal. Geralmente eu uso lápis bastante macio, né? Esse aqui é o da Cis, que eu gosto de usar bastante. Ele é um lápis de uma caixinha de graduado, mas dá para usar qualquer outro, sabe? Para fazer. E depois eu faço o traçado, a line art, usando essas canetas. Eu gosto muito dessa aqui da Tumble, que é uma caneta de retoque, de fazer linhas. É muito legal, é bem bacana. Ou pode ser por bico de pena, gosto bastante também. Caneta pincel. É uma técnica que eu quase não uso, não trouxe aqui no canal, mas eu gosto de usar muito bico de pena nesse tipo, por exemplo, né? Entre outros materiais. Mas vamos lá, primeiro fazer o traço no papel e com bem fraquinho, e depois fazer a line art. Então assim ficou a line art dele, tá? Eu usei um papel de desenho, gramatura um pouquinho mais alta. Esse lado aqui ele tem um pouco de relevo, que eu gosto de usar, mas pode usar uma versão mais lisa também, tá? Então fiz bem fraquinho aqui, já tirei o excesso do grafite ou da borracha. Eu uso basicamente dois tipos de borracha que eu gosto bastante, que é esse tipo aqui, a borracha limpa-tipos, que é uma borracha maleável, tá? Ela tá manchadinha assim, mas ela é muito boa para tirar o excesso. E essas assim que é de dust free, que tem da Faber, tem da Nono também, que é muito boa, que é uma borracha bem legal que não agride tanto o papel, né? Limpei aqui. E os lápis que eu vou usar dessa vez vai ser os da Faber-Castell, que eu gosto bastante, os aquareláveis, mas pode usar de outras marcas super tranquilo, tá? São cores bem comuns e de fácil de encontrar também. Eu gosto da aquarelável porque em si é um lápis muito macio, pigmentado, mistura super bem. Aqui eu separei algumas cores, tá? Baseada na referência dessa paleta de cor aqui. Então eu vou usar bastante cores análogas. Eu até fiz um vídeo no canal falando sobre isso, tá? São cores próximas, então eu peguei esses tons, são mais claros aqui do amarelo, que vai puxando para um laranja um pouco mais forte, até chegar no vermelho normal e um vermelho mais escuro, tá?
E esses tons que são aqui são tons de azul um pouco mais claro, tá? Eu vou falando aos poucos o número junto quando eu for utilizando, tá? E os tons de marrom, eu usei esses dois tons aqui, marrom normal e um marrom mais escuro que é o sépia, tá? Que eu gosto bastante. Nesse caso aqui eu não vou usar o preto, tá? E, seguindo, eu gosto de fazer bastante, antes de fazer o colorido, analisar principalmente a questão das paletas de cores, tá? Que vai utilizar nele. Nesse caso aqui, ó, pessoal, eu gosto de fazer sempre um swatch. Então aqui eu começo do amarelo mais fraco, o 04, o 5, o 7, que já é uma graduação, lembrando que o desenho ele tem várias nuances, né? Então a cor base geralmente vai ser mais clara. Aqui começa a puxar com os tons de laranja um pouco mais claros, o vermelho e um tom mais forte, tá? De vermelho. Também é interessante sempre fazer um teste de graduação, então de fazer uma mescla no tom mais claro e mesclando até chegar no tom mais escuro. Basicamente são as pretas que se usa tanto na roupinha do Pooh quanto na pele dele, né, no pelinho, é usado essa graduação aqui, tá? Só não botei o azul. E aqui usei escolhi 4 cores de azul, que vai desde o mais fraco, né, que é puxado até para um cinza, até um tom mais forte. Esse 48 aqui eu fiz o teste, mas não vou usar na pintura, que ele já começa a puxar um pouco para verde. E eu queria que mantesse na linha do azul e dos marrons também. E mais para treinar também, né? Porque a questão da mão, de trabalhar com ela mais forte, mais fraco, é muito importante. E é mais treino para poder fazer isso. Eu vou deixar aqui de lado a minha referência para ir acompanhando, tá? E aos poucos eu vou mostrando para vocês. Eu vou começar aqui com o tom mais fraco, que é o 04, que é um amarelinho bem fraquinho. E eu começo analisando o desenho. Tem algumas áreas que são mais claras, então eu vou cuidar para não colocar muito tom ali. Principalmente nessas regiões aqui, ó, onde que tem um certo ponto de luz sobre o focinho, aqui na bochecha, tá? E aqui, por exemplo, no braço, próximo ao contorno da borda, aqui na cabeça, tá? Aqui no braço também, em alguns pontos específicos, principalmente nesses pontos aonde que tem uma dobrinha aqui embaixo e até no mel. Eu começo bem fraco mesmo, cobrindo quase toda a arte, sem preocupar tanto, né, com padronização, mas em si cuidado de deixar os pontos mais claros. Uma vez agora feita a base com o 04, vou reservar ele e vou pegar o segundo tom um pouco mais escuro, que é o 05. Começa a ficar um tom um pouquinho mais amareladinho. E digamos que esse seria o tom intermediário, né? Então eu vou começar agora a usar ele em algumas áreas que são já um pouco mais escuras, por exemplo, a região dos olhos, essa região da sombra da orelha e algumas outras partes aqui no braço e aqui embaixo principalmente. Esse aqui é o tom médio, digamos assim, tá? É um pouquinho mais escuro que o outro que eu utilizei. E aos poucos vai começando com a mão bem leve a mesclar as cores, tá? Repare que eu já deixei algumas áreas com um tom um pouco mais claro, intencional, para escurecendo se necessário, tá? Eu começo a fazer movimento circular ou reto e vou mesclando aos poucos as cores, ó. Esse é um papel que tem uma leve textura, ele é um papel bem simples de desenho, mas com a mão leve e usando as direções, é possível fazer uma mescla muito boa e muito suave.
Tanto que vocês observam que aqui quase não tem nenhuma marca, por enquanto, de lápis bem aparente, de traçado, né? E com as camadas é possível fazer várias layers assim, né? De cores e mesclando elas. Uma atenção também é o cuidado para deixar as áreas, para conseguir atingir o volume do desenho. Esse é o ursinho, ele tem bastante áreas que dão volume, tá? Então atenção bastante a esses detalhes para não perder. Agora eu vou começar a acentuar usando um tom um pouquinho mais forte, tá? Esse aqui é o 07, já começa a puxar para um tom mais laranjado, tá? É mais alguns detalhes para fazer mais algumas sombras mesmo, tá? Talvez eu não utilize todos os tons até o tom mais forte, ó. No caso, da minha referência, as áreas realmente mais escuras do tom do pelinho dele aqui embaixo, por exemplo. Acentuar a profundidade, geralmente quando usa esses tons mais escuros é para dar um pouco mais de contraste ali, profundidade. Ó, então eu aplico mais no fundo mesmo e vou esfumaçando ele, mas sem cobrir muito o tom anterior, tá? Só para deixar umas áreas mais escuras, digamos assim. E claro, deixando essas áreas mais escuras é possível definir mais o volume da pintura, né? Você observa que agora algumas áreas que eu já estou passando, ele está evidenciando esse contraste maior. Com bem leve, vai mesclando até atingir, deixar ela mais uniforme, né? É bem sutil a diferença, talvez que no vídeo não dê para ver tanto, mas no final eu vou passar um apanhado geral para vocês verem mais os detalhes, tá? Agora eu vou utilizar o 013 e vou passar algumas áreas para deixar uns cantos para deixar mais escuro ainda um pouquinho, tá? Mas é poucos detalhes, como bem suave, com a ponta bem feita. Ó, já é visível a diferença no leve toque, ó.
Agora, para fazer algumas áreas um pouquinho mais escuras, tá? Eu vou usar o marrom. Eu vou usar muito marrom para fazer áreas de sombra. Esse aqui é o 76. O marrom bem, não é muito forte. Isso eu vou como bem suave, dar uma acentuada em algumas áreas aqui, ó, sobre o laranja mesmo, tá? Como bem leve, ó. Só para dar um contrastezinho maior. Ó, bem sutil. Vou fazer isso em todas as áreas onde eu quero ter uma sombra um pouco mais intensa. Que não fique o tom de marrom, mas que seja um laranja mais forte. Parece que tem essa pegada um pouquinho mais... pegada mais tom terra, sabe? Só alguns detalhezinhos, ó, como bem leve. Já estou passando aqui em algumas áreas onde que vai ter um tom de vermelho mais intenso, tá? Então, se passar o marrom antes nessa área e aplicar o vermelho em cima, já vai ficar um vermelho mais forte, mais intenso que o normal, tá? Essa é uma dica bem legal e que funciona super bem. Vou pegar o vermelho só para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o vermelho 21, tá? Eu vou aplicar sobre este marrom que eu havia feito antes, ó. Ó, ele já ficou um vermelho bem mais forte. E quando eu passar na área onde que não tinha um branco, ele já vai ficar a cor natural dele, ó. Ó, um vermelho mais claro. Eu vou aqui deixar um ponto de luz já aqui nessa parte da língua, tá? Na minha referência já tem esse ponto de luz. Já que tá na mão, vou começar a passar um pouquinho de vermelho na roupa dele, tá? Fazer só a base mesmo, sempre cuidando da questão de luz e sombra, tá? Onde tem áreas mais claras e áreas mais escuras. Já foi um colorido bem bacana. Vou voltar aqui com o meu marrom e vou acentuar um pouco mais as áreas escuras, tanto do amarelo quanto da roupinha dele, tá? Mas de uma forma bem suave, bem leve, tá? Pra ir mesclando as cores aos poucos. Vou estar com o vermelho 21 e passar sobre esses tons escuros que eu havia feito. E nisso vai fechando os pontos brancos do papel e deixando mais uniforme a cor. Essa técnica é legal quando você não tem uma paleta muito grande de cores, tá? Então, se você não tem um vermelho mais escuro, essa dica é muito boa, porque você tem com o marrom e o vermelho normal, você consegue, mesclando os dois, ter um tom mais intenso e mais escuro. E quanto mais camada, mais mescla, melhor fica o acabamento e o resultado final da pintura. E claro, né, gente, muita paciência.
Se vocês observarem pela referência, ó, pessoal, vocês podem ver que algumas áreas aqui, ó, algumas áreas existem tons que puxam para um tom avermelhado. Também, se vocês quiserem experimentar e deixar uns tons de vermelho, fica legal também para fazer o colorido. Eu vou passar em algumas áreas agora para deixar mais intenso e escuro. Eu vou usar o 7.5, que é o sépia. Somente em alguns pontos realmente onde que tem a necessidade de ter um contraste um pouco maior, tá? Uma sombra mais intensa, digamos assim. Tipo aqui na boca, por exemplo. E algumas áreas que naturalmente já existe uma sombra. Por exemplo, aqui abaixo do mel. E nessas áreas onde tem transição. Vou passar aqui um pouquinho no centro do pote, aqui onde tem a área mais escura, como bem leve, tá? Que aqui a intenção não é ficar esse tom bem escuro, é só para receber depois um tom de azul, que vai dar uma carga um pouco maior de cor, tá? E aqui onde tem o braço, ó, abaixo dele no caso, aqui tem uma sombra, bem suave, mas existe. E fazer uma leve marcação aqui embaixo nas áreas um pouco escuras, nessas dobras aqui do pote. Super fraquinho mesmo, tá? Agora, vou pegar o azul, que é o 45, e vou aplicar nas áreas mais claras, tá? Então, aqui tem, pela referência aqui, é mais claro, e vai puxando para essa parte mais escura que fica nesse ponto aqui. Eu vou pegar o tom um pouco mais forte azul, o 46, para deixar umas áreas mais intensas um pouco, principalmente próximo às bordas aqui. Pode passar sobre esse sépia que eu havia passado antes e dar um pouco mais de contraste e volume, tá? Para essas dobras da colmeia. Em algumas áreas agora, para finalizar essa parte, eu vou usar o 43, um azul bem intenso, bem bonito, só para deixar mais contraste e umas zonas de um azul mais intenso, tá? E já vamos finalizando o desenho, mas alguns acabamentos, aqui estou fazendo um pouco mais acelerado, tá? Essa pintura. Mas com o tempo em casa, vocês podem fazer com bastante tranquilidade, sem tanta pressa, tá? E com certeza o acabamento vai ficar muito melhor do que o meu. Que eu tento trazer vídeos não tão longos, né? Mas o mais completo possível para que tenha uma pintura, né, com várias dicas e que seja simples para todo mundo poder fazer colorido junto.
E agora, para finalizar, vou fazer alguns acabamentinhos aqui, como na sobrancelha dele. E alguma sombrinha ou outra. Mas basicamente é esse aqui, o colorido, tá? Se você assistiu até aqui, deixa o gostei. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E me acompanhe lá no Instagram também, que lá eu posto sempre conteúdo antes, tá? Dou dicas, converso com vocês e às vezes faço alguma live lá direto no Instagram, tá? No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.